matérias que o Dr. Marcelo passou na última terça, da aplicação da lei. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aqui, né? Agora que deu 5 horas. E aí, é o mesmo esquema. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar pergunta no chat, pode falar pelo áudio, né? Pelo microfone. Enfim, pode me interromper qualquer hora aí que é tranquilo. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela aqui, colocar os slides, e aí o pessoal termina de entrar aí. Tá dando para ver aí o slide? Sim. Tá, beleza, obrigado. Bom, aí aqui tá as informações de contato, né, como sempre, e o tema que é a lei. Bom, então aí eu vou começar aqui pelo conceito de lei, né? A lei é a fonte primária do direito, é a forma mais moderna de produção do direito positivo, né, que é o direito escrito. E, via de regra, ela é feita pelo Poder Legislativo, né, que no caso do Brasil é o Congresso Nacional, né, a Câmara e o Senado. A lei não pode atender a interesses pessoais, porque a criação dela usa fontes materiais da sociedade. O que isso significa? A criação da lei ela se baseia em fatos e valores da sociedade. Então, ela tem que ter esse fundamento em alguma coisa que a sociedade considera importante para se fazer uma lei. Aí eu coloquei um exemplo aqui bem simples. A nossa sociedade, né, tem o costume de usar roupas. É um fato difundido na sociedade, todo mundo usa roupas. E aí o legislador vendo isso, né, pegou essa fonte material, esse costume social, né, e resolveu criar a lei do atentado ao pudor, que diz que quem não estiver usando roupas, né, não estiver usando vestimentas, vai sofrer uma sanção, né, uma punição. Então, esse é um exemplo bem básico para ver que o legislador sempre pega algum costume ou algum valor da sociedade para transformar aquilo numa lei. A lei também ela exige algumas técnicas específicas para a sua formação, que vai dar a elas, a lei, né, a validade formal. E aí tem que passar por comissões, discussões, votações, que é um pouco do assunto da última aula que a gente falou de norma jurídica, né? E aí mais para frente, nos próximos slides, eu vou voltar nisso também. Claro, né, o processo legislativo ele é feito por humanos, então tem alguns pontos vulneráveis, né, alguns pontos ruins, são dois aqui mais especificamente, o decretismo e os vícios do parlamentarismo. O primeiro deles, que é o decretismo, é o excesso de leis, devido à adoção do civil law, que é o nosso sistema, né, que é de leis escritas, que vem do direito romano. A nossa sociedade tem milhares de leis, se eu não me engano, mais de 13 ou 14 mil leis até o momento. E muitas dessas leis elas são mal feitas, justamente pelo segundo ponto aí dos vícios do parlamentarismo, e com esse excesso de leis fica até muito difícil da sociedade cumprir as leis, né? Muitas vezes tem alguma lei lá, só que a sociedade simplesmente não faz ideia que aquela lei existia, ou porque ela é muito antiga, ou porque não teve tanta relevância. Então, o excesso de lei também diminui um pouco a eficácia dessas leis, né, que é o respeito que a sociedade tem sobre elas. O segundo ponto aqui, o vício do parlamentarismo, é que o poder legislativo, né, ele acaba se perdendo em algumas discussões meio inúteis e não atende à necessidade legislativa de fazer a lei, que é para isso que ele foi criado. E aí eu coloquei um exemplo que está acontecendo até nesse momento, né? A Constituição deu ao Poder Legislativo, né, ao Senado e à Câmara, a capacidade também de investigar, de fazer as chamadas CPIs, né? E aí os parlamentares, né, os políticos, perceberam que isso dava muito capital, muita visibilidade, né? Como vocês podem estar vendo aí, a CPI da pandemia, toda hora o pessoal está no jornal, você fica conhecendo vários senadores, né? E isso atrai voto, né? Isso atrai mais voto do que a votação de uma lei sobre o saneamento básico, uma reforma tributária, que em geral a população não presta muita atenção nisso. E, assim, não que isso não seja importante de investigar, mas talvez não seria função do legislativo fazer isso, né? Do poder legislativo. E aí, eles acabam perdendo tempo com essas CPIs, né, e outros assuntos também, como o regimento interno, e deixam ali de legislar, de fazer leis para o dia a dia da população.
E aí, quando eles legislam, né, quando eles vão criar essa lei, eles fazem isso de urgência. Então, aí acontece algum crime lá muito bárbaro, tipo, igual nas últimas semanas que a mãe, acho que matou o filho lá, aí aquilo gera uma comoção, e aí sim os políticos resolvem fazer uma lei sobre, sei lá, o homicídio de crianças. E aí aquela lei sai meio que às pressas, e ela sai toda errada, às vezes com a redação errada, com o português errado, sai mal elaborada mesmo, com problema de interpretação. Esse seria o chamado vício do parlamentarismo. Aí, se alguém ficou com alguma dúvida aí, quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. O próximo tópico aqui é a etimologia do vocábulo lei, né? Vou beber uma água aqui, peraí. A origem da palavra lei, ela ainda não é muito esclarecida, né, na nossa sociedade. Não existe uma posição doutrinária oficial a respeito disso, né? Mas tem três possibilidades ali. As possibilidades são legere, que vem de ler, ligare, que vem de ligar, e eligere, que vem de eleger. Aí eu especifiquei aqui as três, né? Legere, que vem de ler, significa que esse nome teve origem na Grécia Antiga, onde os cidadãos, né, da Grécia Antiga tinham os costumes de ir nas praças, que eram chamadas de ágoras, né? E aí eles iam lá para ler as leis que ficavam expostas nessas praças, discutiam essas leis, né, os cidadãos da Grécia Antiga, que, se eu não me engano, eram homens maiores de 21 anos, com pai e mães que tinham nascido na Grécia. Aí eles discutiam essas leis, sugeriam alguma modificação, enfim, ficava lá exposto na praça e o pessoal ia lá para ler e discutir. Então, talvez pode ter sido essa a origem da palavra lei. A segunda possível origem é ligar, que vem de ligar, porque a lei liga dois polos numa relação jurídica, né, como a gente viu também na última aula, porque ela é bilateral, ela é imperativa, atributiva. Então, sempre que ela atribui um direito, ela impõe um dever a alguma pessoa também. Então, tecnicamente, ela sempre junta duas pessoas na mesma relação jurídica, né? Aquela que tem o direito e a outra que vai ter o dever. Então, ela liga esses dois polos. Talvez pode ter vindo de ligare também. E o último aqui, a possibilidade é eligere, que vem de eleger, né? Porque o legislador, ele vai escolher, ele vai eleger entre as diversas proposições, né, os diversos projetos de lei ali, um desses projetos para tornar lei. Então, a gente está vendo também essa discussão aí do voto impresso, se tem que ser ou não impresso, se vai modificar ou não, o Barroso é contra, alguns deputados querem. Na Câmara dos Deputados tem várias propostas de como vai ser esse voto impresso ou não. E aí vai caber aos deputados, né, e os senadores escolher uma dessas propostas para virar lei. E aí é nesse sentido de eleger. Aí aqui também existem duas definições, né, para o que seria uma lei. A primeira delas é a definição em sentido amplo, que é mais geral, mais básico. E a outra definição seria em sentido estrito, que ele é mais específico, é mais detalhado. Então, a gente vai ver aqui, a lei, em sentido amplo, ela se refere ao jus scriptum, acho que é assim que fala, que entende a lei como o direito escrito. Só isso, é aquele direito que está positivado nos códigos e é uma definição mais rasa. Ou seja, se você perguntar para alguém o que é lei em sentido amplo, é só aquilo que está escrito ali no nosso código, só. Já a lei em sentido estrito, né, que é mais específico, entende a lei como um preceito comum, que vale para todo mundo, obrigatório, né, que é geralmente emanado pelo Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, no âmbito da sua competência. E aí dá para perceber que é uma definição mais detalhada, mais específica de lei, e inclusive a lei em sentido estrito tem duas subdivisões, que é os caracteres substanciais e os caracteres formais da lei em sentido estrito. Os caracteres substanciais é uma análise da substância da lei, do conteúdo daquela lei, do que a lei trata, e geralmente são iguais aos da norma jurídica, que são generalidade, né? A lei é geral, genérica, vale para todo mundo. Abstratividade
ela é abstrata para atingir o maior número de situações possível. Bilateralidade, porque ela vai unir dois polos numa relação jurídica, como a gente viu. Imperatividade, porque a lei é um mandamento, uma obrigação. E coercibilidade, que tem a possibilidade do uso da coação, né, de fazer o uso da força para cumprir a lei. A polícia pode te obrigar a cumprir uma lei. Já os caracteres formais é a análise sobre a forma da lei, né, o modo como ela tem que ser feita. Então, a forma dela ela deve ser escrita, ela também deve ser emanada pelo Poder Legislativo, né, com o processo de validade formal, passando por comissões, discussões, sendo votada, depois vai ser vetada ou sancionada pelo presidente, promulgada e publicada. Esses são os caracteres substanciais e formais. Se ficou alguma dúvida aí, pode mandar no chat ou perguntar aí. Aí existe também as espécies, né, legislativas, que são as espécies de lei, que são a Constituição, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, decretos e resoluções. E aí eu coloquei uma observação aqui que, para quando vocês forem estudar, né, enxergar essa sequência que eu coloquei como se fosse uma hierarquia. Então, no topo dessa hierarquia ia estar a Constituição Federal, logo abaixo as emendas constitucionais, as leis complementares, leis ordinárias, decretos e resoluções, como se fosse uma sequência assim do mais importante para o menos importante. Aí aqui tem uma mini pegadinha aí, é que a Constituição Federal ela não é feita pelo Congresso, porque a Constituição Federal que faz o Congresso, né? Então ela origina a Câmara e o Senado. Ela que cria o nosso Estado, ela que cria o país brasileiro do jeito que a gente conhece hoje em dia. Então, o Brasil, antes da Constituição de 88, né, vivia o regime militar, né, a ditadura, e a composição de poder era totalmente diferente, né? As eleições eram diferentes, o Congresso era diferente. E aí veio a Constituição Federal de 88 e inaugurou um novo modelo político para o nosso país. E aí, esse modelo político, que consiste em ter duas câmaras legislativas, né? O Senado e a Câmara dos Deputados, foi criado através da Constituição Federal. Então, não foram os deputados nem os senadores que criaram a Constituição Federal. A Constituição ela é criada por uma Assembleia Constituinte, que tem o poder constituinte originário, que vocês vão ver em Constitucional no ano que vem. E essa Assembleia é como se fosse uma Assembleia de Deputados, só que o pessoal vota em várias pessoas ali para formar a Constituição. E aí a Constituição vai criar depois o Congresso, com o Senado e a Câmara. E aí, logo abaixo da Constituição Federal, que está no topo da nossa hierarquia, ela que serve de filtro para todas as outras leis, né? Então, todas as outras leis que vão surgir depois da Constituição têm que ser leis constitucionais. Tem que passar pelo filtro da Constituição Federal. Aí depois, abaixo da hierarquia da Constituição Federal, vem as emendas constitucionais, que essas sim são feitas pelo Poder Legislativo, né, pela Câmara e pelo Senado, através das PECs, que é a Proposta de Emenda Constitucional, que é feita pelo esse Poder Constituinte derivado, que deriva da Constituição. Aí, abaixo dessas emendas constitucionais, vem as leis complementares, que são leis que complementam a Constituição. Então, tem algumas leis na nossa Constituição que ela não pode ser usada diretamente. Existe a lei lá, só que você ainda não consegue usar ela na sua rotina, no seu dia a dia. Ela não tem eficácia ainda. E não dá para usar porque ela precisa de uma outra lei para complementar ela. E eu coloquei o exemplo aqui. No caso de greve de funcionário público, tem a lei na Constituição falando que é permitida a greve de funcionário público. Só que nessa mesma lei fala que a greve de funcionário público só vai poder ser exercida quando vier uma outra lei complementando ela, que vai explicar como a greve vai ser feita, quando a greve vai ser feita, quando pode, quando não. Só que essa outra lei que complementa a lei da greve de funcionário público nunca surgiu. Até hoje ela não existe. Então, mesmo tendo a lei lá na Constituição da greve dos funcionários públicos, ela ainda não pode ser utilizada porque não tem essa lei que ia complementar ela.
Bom, aí se alguém tiver dúvida aí, pode falar. Aí aqui já são as leis mais consideradas mais básicas, né, que são as leis ordinárias, que é as leis comuns, como o Código Civil, o Código Penal, a lei que teve na época da Copa, a medida provisória. A medida provisória ela vai ser votada pelo Congresso em no máximo 60 dias, e esse prazo de 60 dias pode ser prorrogado por mais 60, e aí caso ela seja aprovada, né, ela vai se tornar uma lei. Caso não, ela caduca e aí ela é revogada. Tem também as leis delegadas dentro das leis ordinárias, que são algumas leis que o Poder Legislativo ele delega, né, ele transfere a competência de elaborar a lei para um outro poder. No caso, é sempre o Poder Executivo. Então, às vezes, só o Poder Legislativo poderia legislar sobre alguma coisa de direito penal ali, meio específico. E aí, eles podem delegar uma parte dessa função de legislar sobre direito penal para o presidente, para o Poder Executivo. Aí o Poder Executivo vai poder criar uma lei ali sobre direito penal. Isso é só um exemplo para entender o que é uma lei delegada. Aí tem os decretos, né, que são atos do Poder Executivo, do presidente da República, e esses decretos ele não vai criar uma nova obrigação, ou não vai criar um novo direito, ele é só para determinar o alcance de alguma norma, para mudar alguns detalhes. Então, a norma já existe, a lei já existe, e aí o decreto vai lá meio que para explicar quais casos vai usar, como vai usar, quais coisas vai abranger, quais coisas não vai abranger, mas esses decretos não vão criar um direito ou um dever novo. E aí tem as resoluções que são feitas pelo Poder Legislativo em algum assunto de interesse próprio do Poder Legislativo, como às vezes aumento de salário, de auxílio, regulamento interno ali da Câmara, do Senado, e quando ela é delegada a algum outro poder, eles emitem uma resolução também para informar essa transferência. Aqui, um outro tópico aqui fala da obrigatoriedade da lei, né, que é meio que uma consequência natural do início da vigência da lei. Então, toda vez que a lei começa a valer, que ela começa a ter eficácia, ela vai ser obrigatória. Todo mundo vai ter que cumprir, inclusive tem aquela lei lá das normas de introdução ao direito brasileiro, que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, né? Então, a consequência natural da vigência da lei é ela ser obrigatória para todo mundo. Aí, aqui a gente vai para a parte final da monitoria, que eu vou falar das fases de aplicação da lei. Aí, caso alguém queira que retorne algum outro ponto lá atrás, pode falar. Vou beber uma água aqui. Bom, a lei ela é aplicada pelos juízes, né? Tanto de primeira instância quanto de segunda instância, dos tribunais. E aí existem algumas fases para se aplicar essas leis. A primeira delas é a diagnose dos fatos. O juiz ele vai conhecer os fatos narrados pelas partes ou pelos advogados, né? E aí é como ele vai entender o que ocorreu, como ocorreu. Por exemplo, um sujeito matou o outro ali, e aí isso deve ter tido um motivo para ele matar alguém, e ele deve ter usado alguma coisa também, alguma arma. Então, as partes ali, né, o réu, o autor ou o advogado vai explicar isso para o juiz, né, na petição inicial ou até nas audiências, como ocorreu aquele fato. E ele vai fazer a diagnose do fato, entender como que aconteceu, quem matou quem, por quê, e usando o quê. Aí depois que ele entendeu o que aconteceu, né, o fato do delito ali, ele vai fazer a diagnose do direito. Então, o juiz vai olhar no ordenamento jurídico, né, no nosso sistema de leis, para ver alguma lei que pode ser aplicada naquele fato ali. Então, o juiz ele identifica que nos casos que um sujeito mata o outro, existe a lei de homicídio ali no nosso Código Penal, que é matar alguém, pena, acho que de 2 a 6 anos. E aí ele viu que já entendeu os fatos, viu o direito, ele vai fazer uma crítica formal. Após ele achar essa lei, que é a lei do homicídio, no caso, ele vai verificar o processo de elaboração da lei para ver se ela tem a validade formal, para ver se ela é válida na nossa sociedade, né? Para ver se ela foi feita pelo órgão competente, se ela ainda está em vigor, porque ele tem que avaliar isso tudo, porque ele não pode condenar alguém
por uma lei que não está valendo mais, né? Aí a pessoa vai ficar presa lá, depois dá um maior trabalho. E aí, depois da crítica formal, de ver se a lei ainda é válida, ele vai fazer também a crítica material, substancial. Ele vai avaliar a substância, o conteúdo dessa lei. Ele vai ver se o conteúdo dessa lei é constitucional ou não, porque tem que respeitar a Constituição. Vai avaliar a eficácia, se a lei é respeitada na sociedade, porque se ninguém respeitar também não adianta aplicar, porque se ninguém respeita, você tecnicamente teria que prender todo mundo, né? E não dá para prender todo mundo. Então, quando você prende uma pessoa em vez de prender todo mundo, vai ser injusto para aquela pessoa que está sendo presa. Aí, depois que ele identificou a lei, fez a crítica formal e material, entendeu dos fatos, ele vai fazer a interpretação dessa lei, que é a parte mais importante ali, é onde ele vai construir a fundamentação, e é a parte que ele vai definir o alcance, o sentido da lei para aplicar no caso concreto mesmo. Então, ele vai pegar a lei do homicídio e ver como esse homicídio aconteceu, se ele é qualificado, se ele é privilegiado, se foi por algum motivo fútil, né, que vocês vão ver também em direito penal, e aí pode ter agravante na pena, né, aumentar a pena, pode diminuir a pena, então tudo isso vai depender da interpretação da lei ali que o juiz vai fazer. E a última parte é a aplicação da lei, que é quando o juiz vai colocar essa lei no caso concreto através da sentença. Então, é isso. Acabou. Aí, caso alguém tenha alguma dúvida aí, alguém talvez chegou depois, quer que volte em algum ponto, não é tão complicado, mas é que tinha até bastante coisinha para falar. Tudo certo aí? Deixa eu ver o chat aqui. Ó, o Lucas está falando que está tudo certo, Lavínia também, Ana Clara também. Bom, vou parar o compartilhamento aqui. Aí, se estiver tudo certo, eu posso também encerrar, né? Depois eu disponibilizo a gravação aí para todo mundo. E se depois surgir alguma dúvida mais tarde aí, ou ao longo da semana, pode me mandar mensagem. A Ana Clara também está falando que está tudo certo. Bom, então é isso aí. Agradeço a presença de todo mundo. O Lucas está agradecendo pela aula. Eu que agradeço a presença. Semana que vem, no mesmo horário, né? Vai ter a aula aqui normal. A Lavínia também agradecendo. E aí, bom resto de semana aí para todo mundo, né? Bom final de semana. Hoje tem a final do Paulistão aí. Então, é isso. Vocês ainda têm uma monitoria de civil. Obrigado aí pela presença e até semana que vem. Tchau, obrigada. Tchau.